Ok, estamos gravando então. Timpa, maravilha. Mete bronca então aí. Ok. Então, nesse trabalho aqui, o que eu fiz foi que eu basicamente criei uma generalização, né, alguma coisa que você pode encarar como sendo uma generalização da desigualdade de Jensen. E sempre que tem essas coisas, eu estou querendo generalizar uma desigualdade, tem algumas coisas que você tem que parar para pensar. A primeira coisa é. Aqui. Quais são as informações que estão envolvidas? Basicamente, toda desigualdade é uma coisa do tipo, né? Você tem umas informações input e você tem aqui a sua desigualdade no meio do caminho e você tem outras informações na saída. No caso da Jensen, o que você está colocando aqui na entrada é que você sabe a média da sua variável aleatória, você sabe que você tem uma função f que é convexa. E o que você tem no final do dia é um lower bound para o valor esperado de f. E aqui todo mundo sabe qual é a Jensen. A Jensen é esse daqui, o valor esperado de f de x maior ou igual a f do valor esperado de x. Então, você tem a informação que você está interessado em termos das informações que você forneceu. E uma outra coisa que você tem que também pensar sempre quando você está tentando generalizar uma desigualdade, aqui é um papo bem parecido com aquilo que a gente fez no Landauer, né? Você tem também que checar se eu consigo saturar. Ou seja, existe alguma situação, alguma distribuição onde o valor esperado do f é o f do valor esperado, ou seja, vale igualdade, não só desigualdade. E no caso da Jensen, a resposta é sim, ela vai saturar sempre que eu não tiver nenhuma flutuação na minha variável aleatória. Se eu pegar uma variável que tem variância zero, ela tem só um ponto no suporte, então a média do f é o f na média, porque é o único ponto que está no suporte. É como se você deixasse de ter, na verdade, uma variável aleatória nesse caso. Sempre que você tem uma situação dessas daqui que a sua desigualdade satura, você tem que mexer nesses caras para obter uma coisa nova, porque essa daí já é a melhor desigualdade possível para esse setup. Então, tem várias generalizações da desigualdade de Jensen, e elas basicamente sempre estão girando em torno de você fornecer mais informação sobre sua variável aleatória, sobre o x, ou sobre a função que você está querendo estudar. Aqui eu vou dar um exemplo de uma dessas generalizações, que é de um paper Liao Berg, que é um paper de 2018. Na verdade, é um paper absurdamente simples de ler, super simples a ideia deles. E a ideia é basicamente a seguinte: você está no seguinte setup, eu tenho aqui minha variável x está dentro de um intervalo AB, e eu tenho uma função φ, que ela é duas vezes diferenciável, e eu sei, como informações dadas, a média do x e a variância do x. E aí o que ele está realmente interessado em saber é um lower bound e um upper bound para a média do φ. E a ideia toda da desigualdade é a seguinte: você define a seguinte função, h de x mi, que é igual φ de x menos φ de ni sobre x menos ni ao quadrado, menos φ de ni sobre x menos ni. Aí você define também h mais o supremo x dentro desse intervalo de h de x e mi, onde mi é a média da sua variável, e h menos igual a ínfimo. X mi. E aí, se você tem isso daqui tudo, então você tem o seguinte lower bound: φ de mi mais h menos vezes a variância é menor ou igual ao valor esperado do φ, que é menor ou igual ao φ na média, mais o h mais de sigma ao quadrado. Daqui, o que eles fizeram? Eles mexeram um pouco na informação da sua função,
informações extras, né? Agora você sabe que a sua variável está confinada num certo ponto, você sabe também a variância, e eles estão essencialmente pedindo a mesma coisa que a Jensen dá. Então você tem uma resposta diferente agora, porque você mudou as informações no seu input. E a ideia vai ser sempre essa. O que eu vou estar chamando aqui de generalizações do Jensen são Timpa, sempre rapidão, desigualdades posso desse tipo, perguntar? em que as minhas informações... Timpa, Opa, eu posso perguntar um negócio rapidinho? pode. Então, ou seja, a Jensen usual seria só o lado direito, a desigualdade à direita, né? E de φ menor ou igual que φ de mi, né? Seria o lado esquerdo, né? O lado Desculpa, esquerdo. o lado esquerdo, lado esquerdo, Seria o lado isso. esquerdo, exatamente. E E aí você você ganha agora teria um esse bônus, pedaço aqui. tá? E aí você ganha um bônus que tem a ver agora com a informação da variância e do Isso. intervalo, porque Uhum. e dá para liberar uma das coisas, por exemplo, dá para você dar informação sobre a variância, mas não falar nada do intervalo, ou aí mica tudo? Nesse setup, não. Nesse setup, ele é bem específico disso. Eles têm no paper deles também uma relaxação, que esse H é meio chatinho de calcular. Ele tem um outro H-tio que dá para você colocar no lugar desse aqui, que ele faz isso daqui também. Mas, fora isso, nesse setup, eu acho que não. Tá. E tem Uma outra alguma coisa intuição para é que essa esse, pra daqui esse... ela não é sharp, essa desigualdade. Ela é loose. Então dá para você melhorar ela ainda. Tá. Mas tem alguma intuição desse H, dessa função H? O que que ela significa? Ela é meio como se fosse uma versão discretizada da segunda derivada. É meio como. É meio como. Sabe aquele limite que você toma quando você faz a derivada? Ah, tá. Só que você está olhando, ao invés de estar olhando as tangentes, você está olhando as secantes. Tá, entendi. Só que, na verdade, essa função é extremamente. Ela é construída de um jeito extremamente cuidadoso para uma certa integral no cálculo deles dar zero. Ela é ad hoc, na verdade, essa função H. Entendi. Mas dá para você meio que interpretar isso como em termos de você estar olhando as secantes da função φ. Como se fosse a segunda secante. É um negócio meio chatinho de interpretar geometricamente. Ok. Valeu. Então, o que eu vou estar chamando aqui de generalizações do Jensen é exatamente coisa que as minhas informações que eu vou estar usando são valores esperados do seguinte tipo: f de x igual a um certo φi, e o meu x está dentro de um certo. Então, eu vou estar usando informações desse tipo de eu estar restringindo o suporte da minha variável, e eu vou estar dando como vínculos alguns valores esperados. E aí o que eu vou estar querendo saber no final é bounds para algum valor esperado de EG de x. É que eu falei, na verdade, dessa generalização aqui. Se você olhar lá a introdução lá do meu paper, tem uma lista, tem quase umas 15 generalizações que eu faço quando eu faço o apanhado da literatura. Então, tem um zoológico dessas generalizações. Então, aqui, a ideia principal do meu trabalho é basicamente a seguinte: médias estão dentro da envoltória convexa aqui, desse detalhe. A média de uma variável aleatória ou de um vetor aleatório está dentro da envoltória convexa do suporte. Isso é intuitivo, num certo sentido, porque você para pensar o que é a envoltória convexa. A envoltória convexa, basicamente, você pega pontos que estão nessa curva, por exemplo, a envoltória convexa dessa curva toda esquisitona, são os pontos que são combinações convexas. A combinação convexa desses três pontos seriam todos os pontos dentro desse triângulo aqui. Quando você toma uma média de pontos nessa curva, que você está meio que fazendo uma combinação convexa, que pode ser uma combinação convexa contínua, né? Se você tem uma distribuição que não é discreta, por exemplo, você tem O que que é a curva? Desculpa. uma combinação convexa que seria contínua em cima dessa curva. Por exemplo, se você tiver uma distribuição que não é discreta, você poderia ter uma coisa que é um ρ proporcional a um delta de eu estar dentro dessa curva, por exemplo. Você tem uma distribuição que é 2D, mas ela está concentrada nessa curva. Ainda é uma combinação convexa, isso que você está fazendo. Tá. E do ponto de vista mais rigoroso,
essa coisa que você consegue mostrar. É meio que textbook knowledge isso daqui, na verdade. Isso daqui é uma consequência da Jensen usual. A função que você tem que considerar aqui para aplicar Jensen é a distância até a envoltória. Que, na verdade, a distância a qualquer conjunto convexo é uma função convexa. Então, você poderia usar essa função para aplicar Jensen. Você aplica Jensen aqui, você chega à conclusão e os pontos que vão dar a média vão estar com probabilidade de 100% dentro da envoltória. Então, aqui eu vou fazer um exemplo. Aqui. Esse é um exemplo que eu vou repetir várias e várias vezes ao longo da apresentação, que é um exemplo super simples. É meio que um exemplo mínimo de como você pode fazer uma coisa interessante com essa ideia. Que é o seguinte, né? Que desaparecer tudo bem. Ixi. Ok, tá, vou supor que você tem um desenho aqui. Ih, tá bugando o negócio aqui. Posso desenhar aqui? Ih. Ok, peraí, vamos. Pronto, aqui vai funcionar. Aqui, A, B ao quadrado, B ao quadrado. Tá, a ideia aqui, a pergunta é a seguinte: suponho que eu estou no seguinte cenário: eu tenho x que está confinado nesse intervalo a b, eu sei a média do x, vou chamar de mi, essa média. Eu quero saber o que eu posso falar sobre a variância desse x. Aplicando aquela ideia que a média vai ter que estar dentro da envoltória convexa, aqui o que eu posso fazer é o seguinte: eu posso definir uma função gama de x, que é simplesmente x ao quadrado. E eu sei que o suporte do x está dentro do intervalo AB. Então, o suporte do vetor aleatório gama x vai estar dentro da imagem dele através de AB, que é basicamente a parábola aqui. Então, o que isso vai implicar é que a média do gama, que é o par média de x e segundo momento de x, vai ter que estar dentro dessa envoltória convexa. Essa envoltória aqui ela é super simples de calcular. Ela é basicamente o seguinte: se eu tenho a primeira coordenada, a segunda coordenada, isso vai estar dentro da envoltória convexa, se somente se a primeira coordenada for menor ou igual à segunda, porque a envoltória está acima da parábola. E o x2 ele vai ter que estar menor ou igual a A mais B vezes x1 menos AB, que é a equação dessa reta aqui, acima da parábola. Então, Você se eu está dizendo tomar... que a média de x e de x quadrado está nessa região azulada de preto, é isso? Isso. Esse ponto tem que ser algum ponto aqui dentro. E esses pontos aqui dentro são caracterizados por essa desigualdade aqui. Então, agora, se eu substituir quem é o x1 e quem é o x2, isso me dá que mi ao quadrado é menor ou igual ao segundo momento, que é menor ou igual a mais b vezes mi, menos ab. E agora, para você fazer a conexão com a variância, você subtrai o quadrado da média. Então, você tem 0 menor ou igual a variância de x, menor ou igual a A mais B vezes mi, menos AB, dentro do meu quadrado. Isso aqui dá para você reorganizar, sendo mi menos A vezes B menos mi. Essa desigualdade, ela é conhecida, já ela... O nome do debate é Davis. E essa aqui é uma outra coisa que também me surpreendeu quando eu fui atrás desse exemplo. A primeira menção que eu consegui encontrar dessa desigualdade é de 2000. Eu imaginei que esse tipo de problema já teria uma solução bem mais velha, na verdade.
Ah, o Euler já calculou isso, certeza. Hã? O Euler já deve ter calculado isso daí. Mas a única referência que eu consigo achar isso é 2000. Incrível. Não sei se é porque ninguém nunca se deu trabalho de registrar ela. Mas essa desigualdade ela é a melhor desigualdade que você consegue tirar para variância, dadas essas informações aqui, que o x está dentro do intervalo e a média do x é μ. Então, agora, como é que a gente passa isso aqui já para o caso mais geral? Isso aqui é o que eu chamei no paper da desigualdade do casco convexo, o inequality. A ideia é basicamente a seguinte: eu faço uma ideia parecida com isso daqui que eu acabei de fazer, com esse exemplo da parábola. Em geral, na verdade, você vai ter aqui, ao invés de um f de x, você vai ter um f vetor de x. Que a ideia é que eu vou estar fixando como vínculos que e fi de x é algum vetor phi, e que o x está dentro de algum conjunto S, que potencialmente é um conjunto no Rn, não precisa ser um conjunto de só uma coordenada. Aqui, de novo, eu vou definir uma função gama de x, que seria f vetor de x, ponto vírgula, de x. Eu vou ignorar o vetor. Eu vou estar fazendo as coisas com só uma dimensão no f, mas é exatamente a mesma ideia, como se ter várias dimensões. E quem é G, desculpa, é a função que você quer minimizar? O g é o cara que eu quero estudar. Tá. Eu estou interessado no valor esperado do g. Eu quero saber o lower bound e o upper bound para esse cara. Então, a ideia é a seguinte: se você tiver um gama de x, né, o valor esperado de gama, que vai ser o valor esperado do f de x, e o valor esperado do g, vai estar dentro da velocidade convexa do gama. Então, aqui é a mesma ideia. Eu faço o meu S, eu tenho aqui essa curva aqui, toda esquisitona, que seria o gráfico do gama de x, basicamente. E você tem a envoltória, o casco convexo do gama de x. Então, basicamente, todas as possibilidades para esse cara, ignorando esse vínculo, no primeiro momento, são exatamente os pontos que estão dentro dessa região aqui em marrom. Só que agora eu tenho essa informação extra, né, que o valor esperado do f de x é um cara que está nessa região aqui, f de x igual a fi. Isso significa que o valor esperado está dentro dessa reta também, que é a reta, basicamente, dos pontos que tem cara φ e alguma coordenada, sei lá, gamazinha. Em particular, eu estou interessado nesses dois caras aqui, nesses dois pontos finais aqui, que eu vou chamar de φ g- e φ g+. E a ideia toda disso daqui é o seguinte: esse φ g-, essa coordenada g- vai ser o lower bound, o valor esperado do g, e essa coordenada g+, vai ser o valor esperado do g, dados esses vínculos. A razão disso é que os pontos, né, do h de gama que tem φ na primeira coordenada são exatamente os que estão nesse intervalo aqui. E qualquer outro ponto que está dentro desse intervalo, se eu pegasse um ponto aqui, por exemplo, que seria um upper bound melhor, se eu tivesse como não violar ele, você consegue violar porque agora você tem esse ponto aqui e você consegue construir esse ponto como uma combinação convexa de pontos que estão no gama. Então você tem uma distribuição cuja média é esse cara. Então esse ponto aqui é o máximo que você consegue abaixar o valor esperado do G sem violar nada. E esse ponto aqui é o máximo que você consegue levantar ele sem violar nada. Então você tem essa desigualdade. E essa desigualdade é a melhor desigualdade possível que você consegue tirar com essas informações. Ela é uma desigualdade Sharp. Se a gente for olhar aqui como que essa ideia ficaria naquele exemplo lá da parábola, a ideia é que você vai ter aqui aquela reta vertical, e para você tiver a média
a média do x igual a lambda, esses aqui vão ser os pontos que têm coordenadas lambda e segunda coordenada de x. Então, você vai cruzar nesse ponto, e vai cruzar nesse ponto exatamente nos pontos lambda ao quadrado, porque aqui você está cruzando com a parábola, essa parábola é simplesmente y igual a x ao quadrado. E aqui você vai estar cruzando com a reta, você consegue tirar isso, você consegue tirar a equação dessa reta. Simplesmente a mais b, lambda menos ab. Se juntar isso daqui tudo, a gente tem que isso aqui seria o meu g menos, então lambda ao quadrado, menor ou igual ao valor esperado do g, que é o valor esperado de x ao quadrado nesse caso, e o g mais seria esse cara aqui, então menor ou igual a mais b vezes lambda menos ab, que é exatamente a desigualdade que a gente tinha tirado aqui. A gente estava fazendo, olhando só as propriedades do caso convexo. Então, isso daqui resolve, num certo sentido, em princípio, o problema, mas você não resolve ainda o seu problema de um ponto de vista prático, porque casos convexos são bichos extremamente complicados de você lidar com eles. Não só analiticamente, mas numericamente é muito complicado você lidar com casos convexos de qualquer coisa que seja mais complicado que uma figura bidimensional. E até mesmo para uma figura bidimensional já é meio chatinho você lidar com ele. Então, na verdade, 90% do que está lá no meu trabalho é exatamente como você contorna essa necessidade de você precisar lidar com o caso convexo. A primeira ideia, que é o que eu chamei, né, desse approach de hiperplanos de suporte, é que você não precisa de toda a informação do que está no caso convexo para você tirar esses bounds. Você só precisa de parte do. Se você quisesse tirar todos os bounds possíveis para todos os valores de φ, aí realmente você precisaria ter toda a informação completa do caso convexo. Mas agora você quer uma coisa papum, tem esse valor de φ, eu quero uma desigualdade para esse valor de φ, você só precisa de parte da informação do caso convexo. Então, se você quer ser um pouquinho menos ambicioso, você consegue ter uma solução um pouco mais simples do problema. Então, para ter uma ideia do que eu estou querendo dizer com isso, imagina que eu estou na seguinte situação. Eu tenho como vínculo E de F igual a φ, e eu quero saber alguma coisa sobre E de G, que é exatamente a mesma figura que eu estava lidando antes. Tem um gama de x que é F de x, G de x. Isso porque a reta que corresponde a esse vínculo seria essa reta em azul aqui, que é aqui, φ, segunda coordenada. Você percebe que o que está acontecendo nesse pedaço aqui do caso convexo, o que está acontecendo nesse pedaço do caso convexo é completamente irrelevante para esse balde. Também o que está acontecendo aqui é completamente irrelevante. A única parte que realmente é importante é qual é essa reta aqui tracejada, azul. Eu mexer, só as partes que eu mexer no meu caso que vão alterar essa reta é que vão ser as coisas que vão realmente afetar o ponto de cruzamento com essa linha. Qualquer outra coisa não vai afetar em absolutamente nada, então não vai afetar o meu bound. Esses caras aqui, eles são, tem esse nome de hiperplano de suporte, você pode pensar neles como sendo as tangentes do casco. Você está basicamente pegando as linhas tangentes, ou em mais dimensões você está pegando os hiperplanos tangentes ao seu casco convexo. E a ideia é que isso daqui vai te ajudar a tirar os bounds, e na verdade é suficiente para você tirar os bounds, porque suponha que eu tenha essa situação em que a equação dessa reta seja segunda coordenada igual a alfa vezes primeira coordenada mais algum beta. Eu sei que os pontos que estão dentro aqui da minha rotatória convexa são exatamente os pontos do tipo E de F e de G, que no caso que eu tenho esse vínculo vai ser os pontos φ e de G, que é a parte que está restrita, ou está dentro dessa linha em azul. O que acontece aqui é o seguinte, eu sei que todos os pontos gama de x estão acima dessa reta, então eu tenho que gama de x é maior ou igual
alfa de x1 mais beta. Então, em termos disso daqui, isso... Não, peraí. O que acontece é se o x1, x2 é um ponto que está nessa curva gama, então ele vai estar acima dessa reta, tem que ter uma coordenada 2 maior do que essa. A coordenada 2 dele vai ser o valor esperado de G e a outra vai ser o valor esperado de F. Ou então, se você quiser pensar também em termos do gama de X, como sendo simplesmente F de X, G de X você pode também. Você tem um monte de analogia entre essas duas maneiras de você descrever as coisas, você consegue passar de uma descrição para outra sem nenhum problema. Que basicamente você pode imaginar que eu tenho isso daqui acontecendo, que seria o gama. Isso aqui implicaria que o x1, x2 é algum ponto tipo f de x. G de x igual gama de x, né, que ele estaria no gama de S. E agora, se você tirar o valor esperado dos dois lados dessa desigualdade, você tem o valor esperado de G maior ou igual ao valor esperado de alfa, vezes o valor esperado de F mais beta, que é igual a alfa φ mais beta. Então você tirou um bound nisso. Tá tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Sim. Ótimo, então. Então, por exemplo, essa linha vai te dar um lower bound, exatamente porque você tem sempre um raciocínio desse tipo que você pode fazer. E se for essa linha que é tangente, o caso convexo, esse daqui é uma desigualdade sharp, ou seja, é uma desigualdade que é a melhor possível. Você está realmente tirando quem seria o G- nessa situação. Isso daqui vai levar agora a outra coisa que eu chamei de teorema de suporte no meu paper. Vamos ver esse caso aí em particular. Tem lá G de x maior ou igual a alfa vezes f de x mais beta. Isso daqui vai ser verdade para todo x no suporte. Eu posso reorganizar essa desigualdade como sendo h de x igual a g de x menos alfa f de x menos beta, e agora isso aqui vai ser maior ou igual a zero. Então, se eu olhasse o gráfico desse h de x, você tem uma coisa assim. Seria aqui o S, e o seu h de x vai ser um cara que tem uma cara assim. E sempre maior ou igual a zero, e ele vai ter essas raízes aqui. E o que é bastante legal é qual o significado dessas raízes para o problema. Porque se eu for ver aqui, o que seria o g de x menos alfa f de x menos beta? O que você tem aqui g de x é a coordenada x2 no gama de x. Isso daqui é menos a coordenada x2 na reta tangente, correspondente à coordenada f de x. Para x1 do f de x. Então, esse h de x é a distância da curva até a reta se você medir de maneira vertical, como se fosse a altura que você tem que descer da sua curva para até você chegar no hiperplano tangente correspondente ao bound que você está olhando. Então, quando o h de x é igual a zero, isso implica que o ponto gama está no tangente. Você está ou nesse lugar aqui ou nesse lugar aqui, olhando nesse exemplo aqui da minha curva. Isso é bastante importante porque se a minha média para a distribuição que minimiza tiver nesse ponto, então eu só posso ter o suporte da minha distribuição dentro dessa reta. Porque se eu tivesse qualquer ponto fora dessa reta que estaria no meu suporte, você estaria puxando esse cara para cima um pouquinho. Você não pode puxar absolutamente nada ele para cima. Então, todos os meus pontos no suporte da distribuição que minimiza o valor esperado do G,
tem que estar nessa reta. Só que eles também têm que estar dentro da reta esquisitona aqui do gama de x. Então, esses pontos, aqui, esse daqui e esse daqui, são exatamente a imagem via gama do suporte. Em outras palavras, você está no suporte da distribuição que minimiza, implica que h de x é igual a zero para você. Se você olhar as raízes do h de x, esses são exatamente os pontos possíveis para você estar para o suporte da sua distribuição que minimiza. E você tem uma coisa análoga para a distribuição que maximiza. Aqui o h de x para a distribuição que maximiza vai estar medindo a distância de assim. Enquanto você tem que subir agora para chegar na sua reta. Então vamos dar uma olhada aqui de novo aqui no exemplo lá da parábola. Para responder a pergunta qual é o suporte que maximiza. Qual é o suporte da distribuição que maximiza a variância do x? Então, aqui o que a gente vai ter é o seguinte, né? O h de x seria exatamente a distância do gama, que é, nesse caso, a parábola aqui embaixo, até essa reta. Então, o suporte vai ser exatamente quando esse h de x dá zero. Então, o suporte de uma distribuição que maximiza a variância no intervalo fechado tem que ser nas pontas. Você tem que estar toda concentrado nas pontas. E aí você consegue ajustar a média, para qualquer que seja a média, simplesmente controlando as probabilidades dos dois pontos. Peraí, Timpa, acho que eu me confundi aqui. Ou seja, por que aqui o h de x ele está entre a reta e a parábola? Aqui a parábola é o gama. A parábola aqui é a curva esquisitona. Esse é o H que maximiza. Então, esse é o próximo que maximiza. Mas agora, por exemplo, você poderia falar, tá, e o H que minimiza? O H que minimiza seria a distância da parte de baixo aqui, né, da tangente, que estaria passando aqui, até a curva gama. Você vê que o H é identicamente zero no ponto que você está criando aqui. Certo? Então, por exemplo, o suporte que minimiza a variância é exatamente S igual a lambda, que é exatamente que você vai sempre ter uma tangente que acompanha a média, nesse caso. Aqui, você não tem isso acontecendo nesse caso aqui, porque você consegue variar um pouco a sua média e você ainda está exatamente na mesma reta tangente. Mas agora, se você tivesse nessa região aqui, você estaria variando a sua tangente. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, você estaria minimizando com uma distribuição de 2 pontos no suporte. Aqui você está minimizando com uma distribuição que tem um só ponto no suporte. No caso da variância, isso é trivial, porque você minimiza a variância quando você não tem nenhuma flutuação, que é exatamente o caso que o suporte tem só um ponto. Ou seja, se o x for sempre igual à média, essa é a menor variância possível para aquela média. A variância é zero, nesse caso. Fez sentido? Não, acho que está fazendo, está fazendo. Ou seja, essencialmente, a curva vermelha é a curva da... Como é que é o nome dessa curva vermelha mesmo? Não tem nome. Eu chamo ela no paper inteiro de gama de x. Tá, mas não tem nome. Ou seja, essencialmente é a função f. Ela é a imagem do f e do g se você olha eles no suporte. É basicamente isso, essa curva. Tá. E a ideia é que nesse exemplo ela é 1 para 1, mas ela não precisa ser 1 para 1. Por isso que lá você desenhou ela como uma coisa que vai e volta, é isso? Porque, ou seja, ela é g de f, no fundo, é isso? Nesse caso ele é f de x, g de x. Que isso. Nesse caso é simplesmente x ao quadrado, seria essa parábola. Isso, mas você pode pensar como sendo g em função de f, não?
Nesse caso em particular, o ponto é que aqui isso acontece porque o F você consegue escrever o F, você consegue inverter o F, por exemplo, Isso, esse é o e meu escrever. ponto. Ou seja, lá ela é paramétrica, né, com parâmetro x, porque não necessariamente. Aqui ela também é paramétrica, só que aqui um dos parâmetros é x, entendeu? Aqui Tá, uhum. esse é um exemplo extremamente simples. Mas você poderia ter uma coisa meio bizarra, por exemplo. Você poderia ter um f de x igual seno de x e um g de x igual, sei lá, um seno de 4x. Aí o gama seria uma Lissajous, por exemplo. Tá. Aí você não é uma coisa que você consegue escrever um em função do outro, mas eu estou sempre pensando numa curva parametrizada aqui. E os parâmetros são exatamente os pontos possíveis de suporte da minha variável. Tá, não sei. Bom, não sei se mais alguém tem dúvida aí. Eu tô monopolizando as perguntas aqui, mas se alguém tiver, por favor. Mas acho que eu tô entendendo. Deixa eu tentar fazer esse exemplo aqui um pouquinho mais em profundidade para deixar bem claro. Aqui a gente tem essas curvas, né? Eu tenho aqui será que vai ser A mais B vezes X menos AB, é a equação dessa curva aqui em cima. E aqui a gente vai ter essas caras aqui, que vai estar lambda, então ele é um cara que tem equação 2 lambda x, né, que a derivada vai ser 2 lambda, aí agora aqui em lambda ele vai dar 2 lambda ao quadrado, então se eu subtrair 2 lambda ao quadrado ele dá 0, mas aí ele tem que dar lambda ao quadrado, então vai dar... Então essa reta seria 2x menos lambda ao quadrado. Então, eu vou aqui já dar como a gente poderia construir esse h de x, por exemplo. Em geral, antes de dar como é que é o teorema de suporte no caso geral. Então, para o cara que está maximizando, o h de x vai ser a distância desse cara até a curva vermelha. Isso é quanto eu tenho que descer aqui. Então, ele vai ser a mais b vezes x menos ab menos x ao quadrado. E a gente teria que resolver esse cara igual a zero para tirar o suporte. Isso aqui eu vou chamar de h mais de x. Esse cara é o problema de maximizar. Para o problema de minimizar, eu teria que olhar, por exemplo, se eu estivesse aqui, eu teria que olhar essa distância aqui. Esse aqui seria o h mais de x, esse aqui seria o h menos de x. Então, seria x ao quadrado menos 2x lambda mais lambda ao quadrado. Dá para ver que se dá para reorganizar ele como x menos lambda ao quadrado. E aí é que o suporte vai estar sempre na raiz desses caras. Então, por exemplo, no caso aqui do h-, o suporte tem que ser lambda, é a única raiz que ele tem, que é exatamente essa ideia. Você minimiza a variância se você tem uma variável que é sempre identicamente igual a lambda. Se você não tem nenhuma flutuação, a variância vai ser zero, que é o menor valor possível. Agora, para você maximizar a variância, você teria que agora olhar a raiz desse cara. Isso aqui dá para você escrever como... Dá para fatoriar, peraí, menos... Isso é menos x menos a vezes x menos b. Então aqui as raízes são a e b. Então você maximiza a sua variância concentrando a sua variável aleatória nas pontas do suporte. Uhum. Essa seria a maneira que você poderia usar essas funções H para achar o suporte, que maximiza e minimiza. Nesse caso bem simples aqui da parábola. Eu vou ser sincero, eu acho que o que está me confundindo, Timpa, ainda é o que é naquela outra figura lá de cima, aquela curva do meio. Porque aqui eu consigo entender a envoltório convexo, no exemplo da parábola, como simplesmente assim, para cada valor de x, você pensa que o x é uma variável aleatória, você tem o f de x igual a x e o g de x igual a x quadrado, você vê o máximo e o mínimo, né? Então eu consigo entender bem essa envoltória convexa. O que eu não consigo entender é porque que tem que ter uma curva só dentro dela. Para mim, ou seja, eu consigo entender a envoltória, eu não consigo entender por que ela tem essa minhoquinha dentro dela. Essa minhoquinha aqui, ela é basicamente é a cara como ficaria uma curva parametrizada geral. Eu literalmente estava pensando numa curva parametrizada feia, quando eu
fiz isso daí. Mas ela não é a única, ou seja, é isso? Porque, ou seja, Ela para esse problema, para cada problema vai ter a sua curva, basicamente. eu acho que eu não entendo. Porque, então, qual a diferença entre... Ou seja, naquele exemplo da parábola, então, essa curva interna aqui, gama de x, e a envoltória convexa coincidem, é isso? Aqui sim, né? Nesse caso, esse é o caso extremamente particular onde elas coincidem. Ah, tá. Ou seja, tá. Um Ô, caso em Timpa, geral, por exemplo, seria o seguinte: imagina que eu tivesse querendo estudar. Eu tenho, por exemplo, o valor esperado de x ao quadrado, eu quero estudar o valor esperado. Deixa eu pegar um cara. Na verdade, vamos pegar aquele exemplo lá que eu dei, lá, por exemplo, seno de x. Seno de x, esse cara é dado. E eu estou interessado no valor esperado do seno de 2x. Aquele gama de x, ele seria a curva parametrizada seno de x. Seno de 2x, como é que esse cara se parece mesmo? Eu posso botar aqui. Eu acho que é uma Lenscata isso aqui, mas... Estou viajando. É um símbolo de infinito. É um símbolo de infinito. Então você tem uma coisa assim, né? Isso. E acho que aqui é o seno de x. Isso. Aqui é o seno de 2x. Isso. Então, por exemplo, aqui a envoltória convexa seria essa região aqui. Então, tá certo. Então, essa é basicamente a maneira como você pode fazer a conexão com aquele gráfico ali. Então, ali, aquela curva esquisita ali no meio é só uma curva parametrizada que eu tirei do meu cu, literalmente. Eu pensei uma curva parametrizada feia. Daí eu desenhei ela lá no Inkscape e botei no paper, basicamente. Tá. Não, acho que agora está mais claro. Tudo bem, estava confundindo. Acho que a Bárbara tinha um comentário, uma coisa. Não, é só porque a dúvida também que surgiu aqui foi o que era essa curva. Então, o problema que você está querendo estudar é que vai determinar quem que é esse gama e, consequentemente, qual que é a curva que vai determinar o seu feixe convexo. Sim, também o S também vai determinar. Por exemplo, aqui eu estava pensando no S igual a R. Se você tirar um pedaço do S, vai ter só um pedaço dessa curva, isso vai afetar com a envoltória. Tá, então isso já faz parte do seu ponto de partida. Eu quero estudar esse problema com esse gama, esse S, então isso já está determinado. O problema determina qual é a curva. Tá bom. Em geral, pode até ser uma coisa mais complicada do que uma curva. Por exemplo, se eu tivesse um S igual a R2, ia ser uma superfície. Sim. Teria envoltória convexa de uma superfície. Só que não dá, é chato de desenhar. Então... Valeu, Tim. Então, aqui, sendo um pouquinho mais preciso, o teorema de suporte é o seguinte. Aqui eu estou jogando pela janela as condições em que ele vale, só para ter a ideia mais geral. Você vai ter essas caras aqui que são constantes. E eles são tais que esse beta mais ou menos é sempre maior ou igual a zero. Se eu definir h mais ou menos de x como sendo beta mais ou menos g de x, mais alfa mais ou menos escalar f de x, aqui pensando já no caso em que eu tenho mais do que um f, mais uma coisa que eu estou fixando o valor esperado, mais c menos. E esses caras aqui eles têm as seguintes propriedades: h mais de x é maior ou igual a zero, h menos de x é maior ou igual a zero para todo x em S. Basicamente, eu posso sempre construir essas funções H. E elas vão ter sempre essa propriedade que H mais ou menos igual a zero no suporte da distribuição que extremiza. Tem vários asteriscos em várias coisas aqui. Às vezes as coisas não funcionam, mas eu não vou me preocupar muito com isso aqui. Uma outra coisa que é legal é que se você está com um problema, digamos assim, razoável,
Você consegue impor umas restrições no tamanho do seu suporte usando o teorema de Cartedori. Que basicamente você consegue impor, não só isso aqui tudo acontece, mas o suporte tem até n mais 1 pontos, onde m é o número de vínculos. Se o problema não é razoável, você vai precisar de um ponto a mais, mas o que eu estou chamando aqui de problema razoável, eu não estou querendo olhar uma coisa em que, por exemplo, a minha variável aleatória só pode ser um número irracional. Esse tipo de coisa que eu estou chamando de problema não razoável. Então você tem essa nota técnica aqui sobre o termo de Cartedori, e tem uma outra nota técnica aqui que eu queria fazer antes de seguir em frente, que é o que eu chamei de teorema limite no paper. Eu não falei de nenhum dos detalhes técnicos lá do teorema de suporte, mas basicamente ele vale absolutamente tudo, ou seja, o teorema de suporte vale tudo. Se o H, digamos, seja aquela envoltória convexa daquela curva gama é compacto. Eu não vou me preocupar muito com essa condição, eu vou me preocupar mais com essa condição suficiente para isso acontecer, que é o S ser compacto e o gama ser contínuo. O que eu estou querendo dizer aqui com o gama ser contínuo é o F e o G ser contínuo. Estou pensando não no gama, a curva, mas o gama de X, mesmo, que eu uso para criar aquela curva. Então, eu estou olhando o valor, como informação, o valor esperado de funções contínuas, estou querendo estudar o valor esperado de uma função que é contínua. Dá para você tratar continuidades, mas é um negócio, descontinuidades, mas é um negócio mais caso a caso. Assim, então, vamos tomar um pouquinho de cuidado. Só que, apesar disso, você tem várias situações, como, por exemplo, né, se o S é igual a R, onde o S não é compacto. Um jeito de você dar a volta nesse problema é você usar o que eu chamei no paper de um recobrimento progressivo. Que é um jeito de você tomar limites de conjuntos. Que é extremamente útil nesse problema aqui. Isso também está aparecendo um pouquinho lá naquelas provas lá que eu estou fazendo do termoelétrico lá, que a gente está trabalhando lá junto, Gabriel. Essa ideia de recobrimento progressivo. Eu não achei em nenhum lugar da literatura isso daqui. Foi um negócio que também eu bolei nota de desespero, mas é útil. E a ideia de recobrimento progressivo é o seguinte: suponha que eu tenho uma sequência SK de conjuntos. E essa sequência tem as seguintes propriedades. Eu tenho que os SKs eles são todos subconjuntos de S. Se o I é menor ou igual ao J, isso implica que o SI é o subconjunto do SJ. Para todo X no S, se um K tal que o X está em SK. Ou seja, traduzindo, eu tenho uma sequência de subconjuntos do S que vai crescendo à medida que eu vou andando na sequência. Cada termo da minha sequência contém o termo anterior e eu eventualmente cubro todos os elementos do S. Então, por exemplo, a seguinte sequência, menos K, K, recobre o R. Ou seja, você está olhando uma sequência de conjuntos que eles são todos subconjuntos do R. Quanto mais eu aumento o K, mais o conjunto aumenta e todo ponto real eventualmente vai estar dentro de um deles. Então, isso aqui é um recobrimento progressivo do R. E a ideia do teorema limite é o seguinte, ou seja, se o SK recobre de maneira progressiva o S, BK é o bound para X em SK e o B é o bound
para x em S, então essa ideia aqui intuitiva funciona. Ou seja, o bound para o x indo para S é simplesmente o limite dos bounds. Isso aqui vai ser extremamente útil, porque eu vou poder agora olhar um cara S que não seja compacto, fazendo um recobrimento em que todo mundo seja compacto, e aí só tem que tomar o limite. No final, vai estar de boa. Então vamos aqui agora olhar uns exemplos um pouco mais concretos. Esse aqui é um teoreminha bonitinho que eu tirei no trabalho, que ele olha um setup bem específico. Que é um setup que muita gente estuda lá naquela comunidade de generalizações de desigualdade de ciência, então eu achei que seria bacana tentar esse. A ideia é a seguinte: você tem um valor, uma variável x que está dentro do intervalo de x, você sabe a média, você sabe a variância, e você quer falar alguma coisa sobre o valor esperado de g. Eu cheguei a fazer o caso geral, em que o g é simplesmente uma coisa contínua, dá uma otimização bem feia que não dá para resolver analiticamente. Mas o que eu mostrei também é que se o g' é estritamente convexo, você consegue fazer tudo analítico. Nota que isso daqui é diferente da hipótese do Jensen usual. O Jensen é o g que é convexo. Aqui é a derivada do g que eu estou fazendo como convexa. Mas, por outro lado, você está fixando também a variância. Eu estou fixando a variância também, sim. Que você fixar o g como convexo não dá um resultado tão legal. Não é mais simples do que o caso geral, que o g é uma função contínua. A ideia é a seguinte: você vai ter aquelas funções h que estão vindo lá do teorema do suporte, e o ponto todo é que h' de x vai ser beta de linha de x mais 2ax mais b. E como o g' é estritamente convexo e o beta que vem do teorema do suporte é não negativo, então o h' também vai ser estritamente convexo. Então, eu vou Peraí, ter... só rapidão, pausa aí, ou seja, esse H, porque acho que mudou a notação, né? Antes alfa era um vetor, agora alfa virou AB, é isso? Aqui eu abri o alfa. O meu alfa é AB. Eu estou olhando... Ao invés de, eu já estou abrindo aquele produto escalar que aparece na minha expressão. Uhum. Tá, beleza. Desculpa aí. Quer dizer que esse cara que vai ser estritamente convexo, você somar uma função afim, não muda a convexidade. Então, isso daqui impõe umas restrições extremamente fortes em como é que pode ser a cara do gráfico do H para ele satisfazer todas as coisas que o teorema de suporte requer. Por exemplo, se você estiver numa situação que o sigma é maior do que zero, eu preciso ter mais do que uma raiz do H. Essa raiz tem que estar dentro do intervalo AB. E aqui, no caso, né, do H+, ele tem que ser menor do que zero, e no caso do H-, ele tem que ser maior do que zero. Isso daqui acaba chegando à seguinte conclusão: se eu quero maximizar o B, o cara o extremo direito do intervalo faz parte do suporte, e você tem algum outro ponto, qualquer do suporte, como sendo o resto do suporte. E para minimizar o ponto esquerdo do intervalo, que está dentro do suporte, mais algum outro ponto dentro do intervalo. E você não tem mais nenhum outro ponto no suporte, são só 2 pontos. Então, com isso daqui, você tem informação suficiente para reconstruir a distribuição, e você consegue tirar os bounds simplesmente calculando o E de G na distribuição reconstruída. Se você fizer isso, você tem a seguinte desigualdade, que ela é meio grandinha, peraí. Menor ou igual a E de G. E aqui, o que aparece aqui é
exatamente a mesma coisa que aqui, só que eu só se trocar A por B, é exatamente a mesma coisa. Esse vai ser o seu upper bound. Lambda é a média, né? Hã? Lambda Lambda é é a a média. média, sim. Lambda é a média, sigma ao quadrado é a variância. Ah. Esse estado é muito massa, hein? É bonitinho esse resultado aqui. E uma aplicação disso daqui é aquilo lá que eu falei quando eu apresentei o trabalho no Mercado Review, que você pode estudar funções geratrizes de momento. Aqui, a ideia seria a seguinte: você está olhando uma variável x que é maior que zero, maior ou igual a zero, e você estaria olhando um g que é de g é o valor esperado exponencial de x s, esse cara que é a sua função g. Agora, o postulado é que se o s é maior que zero, o g' é estritamente convexo, e se o s é menor do que zero, o menos g' é estritamente convexo. Então você pode usar. A ideia toda aqui vai ser usar o teorema anterior para uma variável que está restrita a 0 e A, e aí você usa o teorema limite para argumentar que você só precisa tomar o limite de A indo para infinito no final, para chegar no bound, quando o x vai para maior ou igual a 0. Você poderia também fazer A e B, depois tomar A indo para menos infinito, B indo para mais infinito, só que você chega em Jensen. Isso daqui, você não tem nada de novo. Mesmo, esse cara ele também vai satisfazer Jensen nesse caso, só que você não tem nada de novo para você saber a convexidade nesse caso. Mas se você atém a esse caso aqui, você tem uma coisa que vai além do Jensen. Aqui, os detalhes tá feito lá no paper, se alguém estiver interessado, mas a ideia final é a seguinte: você vai ter que o valor esperado, se o S é maior do que zero, o valor esperado exponencial de xs, a diretriz dos momentos, vai ser maior ou igual, sigma ao quadrado, mais lambda ao quadrado, tralala, tralala. Aqui você tem um S, sobre lambda, mais lambda ao quadrado. Se o S é menor do que zero, você tem exponencial de lambda S menor ou igual. Esse aqui é exatamente o resultado que vem de Jensen, ou seja, você não melhora o lower bound, mas você agora tem um upper bound que é exatamente igual ao lower. Basicamente, ele começa como lower bound para S maior do que zero, depois ele vira lower bound para S menor do que zero. Uhum. Cara, depois tinha que dar uma olhada como é que fica isso para entropias de Reni, viu? Eu acho que Sim, talvez daria para colocar isso para dar um bound para entropias de Reni. Clássicas, não bacana. precisa ser quântica. Talvez depois eu fazer quântica, mas pelo menos clássico, seria legal. A gente jogou já umas ideias em cima disso daqui. É. Então fica mais fácil de visualizar isso daqui, se você fizer um gráficozinho. Aqui eu não estou olhando as diretrizes dos momentos, eu estou olhando as diretrizes cumulantes. Eu tomei logaritmo em tudo, para ficar uma reta o lower bound aqui. E a ideia é que o negócio em azul é o lower bound que vem do Jensen, e o meu bound é que vai estar dentro dessa região em cinza. Aqui. Então você tem um lower bound que é igual ao Jensen, aqui para S menor que zero, você tem um upper bound, que é uma coisa nova. Para S menor que zero, você ainda não tem um upper bound nesse caso, mas você tem um lower bound que melhora do Jensen. Esse gráfico aqui em particular, eu fiz ele para quando a média e a variância são iguais a 1. Ok, então estamos chegando no final já. Que a última coisa que eu queria falar é essa coisa que eu chamei no meu paper do approach dual. Que tem alguns prós, tem alguns contras se você fazer esse approach aí usando hiperplanos que eu estava fazendo até agora. Que nos prós, a gente tem que eu tenho informação
sobre suporte, ou seja, eu consigo falar alguma coisa sobre o suporte da distribuição que maximiza e o suporte da distribuição que minimiza. E como dá para ver nesse último teorema que eu mostrei, dá para usar informação sobre F para basicamente você reduzir o tamanho do suporte, você conseguir reduzir até o ponto que você consegue recuperar a distribuição se tem uma coisa analítica. Você consegue usar informações sobre o F para tirar bounds. E quando as coisas funcionam, né, quando dá para você fazer todos os passos e você recupera a distribuição, você tem uma coisa analítica no final do dia. Os contras que eu não falei ainda é que o problema geral ele não é muito tratável. Você precisa conseguir tratar isso daqui. É crucial você ter esse tipo de argumento aqui que reduz o suporte além daquele N+1 que vem do teorema geral. A razão para isso é porque, em geral, você vai ter um suporte que vai estar dentro do Rn, então os pontos do seu suporte vão ter N coordenadas, e você vai ter N vínculos. Então, você tendo o teorema do suporte, você tem M+1 pontos no suporte mais geral que você precisaria considerar para fazer a sua otimização. Só que isso daqui vai te dar M+1 vezes N+1 variáveis. Porque para cada ponto no suporte, a probabilidade daquele ponto e as N coordenadas vão ser variáveis. Então, como você tem N+1 pontos, você vai ter N+1 vezes N+1 variáveis, ao passo que você só tem N+1 equações, que são os M vínculos, mais a normalização da distribuição. Então, no final do dia, você tem o que o pessoal chama de um programa não linear, com N vezes M+1 dimensões. Isso daqui é horrível. Numericamente, isso daqui é um pesadelo, porque a complexidade de você resolver esses problemas não lineares escala exponencialmente o número de dimensões. E você tem uma coisa que é basicamente exponencial com N vezes M. Então, isso aqui é muito, muito ruim. Ou seja, você só conseguiria tratar problemas com muito poucas variáveis no seu vetor e muito poucos vínculos. Então, você não consegue lidar com problemas grandes. Apesar disso, tem um jeito de você dar um migué nisso daí. A ideia é a gente voltar para aquela função h de x que o teorema de suporte me deu, certo? Eu tenho um h de x, que é um beta g de x, mais um alfa, escalar f de x, mais c. E a ideia é que isso daqui veio do hiperplano tangente, certo? Só que, na verdade, qualquer hiperplano já conseguiria te dar uma equação desse tipo. A ideia é que se você pegar um hiperplano que está acima da envoltória convexa, você vai ter um upper bound. Se você pegar um plano que está abaixo do casco, você vai ter um lower bound. Se você fizer... Então, você pode imaginar que você está fazendo uma otimização em torno nos hiperplanos. Então, na verdade, de certa maneira, você não precisa mais nem falar do casco. Você está só mexendo nos hiperplanos ali, você está vendo quando que bate no casco. Você vai tentando abaixar o seu hiperplano e sem atravessar o seu casco. Daí que você poderia transformar isso numa otimização nesses parâmetros. Aqui, onde o que você está tentando minimizar é exatamente essa coordenada com que essa reta cruza o hiperplano, que seria exatamente o bound que esse hiperplano estaria te dando. Se você fizer todas as contas direitinho, é uma conta bem confusa isso daqui, na verdade. Você chega numa otimização em alfa, que a cara dessa otimização, na verdade,
ela finalmente fica uma coisa com uma cara que seria familiar para alguém que trabalha realmente com otimização, normalmente. É uma coisa que parece mais fácil de entender, de compreender o que está acontecendo. E a ideia é o seguinte, que eu chamei de teorema dual. Aqui, né, se eu quero maximizar ou minimizar o valor esperado de G, dado que o valor esperado de F é igual a φ, o que eu tenho é o seguinte. Aqui. Supremo em alfa, do ínfimo em S de x mais alfa escalar f de x menos φ, e o supremo vai ser upper bound. Se troca quem é o ínfimo e quem é o supremo. E é exatamente a mesma função. Então, aqui o que vai estar acontecendo agora é que você ainda tem que resolver uma otimização não linear, mas agora você está tendo que maximizar ou minimizar esse cara aqui, que é em n dimensões, que é muito melhor do que n vezes n dimensões. E também uma coisa que, tipicamente, esse n vai ser um número pequeno. Na maior parte das aplicações, você ou está pensando em só uma variável aleatória, que o n é igual a 1, ou você está pensando em um par de variáveis aleatórias, talvez, que o n é igual a 2. E esse pedaço que sobra aqui, no caso que você teria que maximizar, você tira aqui uma função côncava. No caso que você teria que minimizar, essa coisa que sai aqui é uma função convexa. Então, o que a gente tem depois é um programa convexo, que é polinomial em M. Então, isso daqui é, do ponto de vista de complexidade, muito mais simples de você resolver numericamente do que o outro problema que você tiraria ingenuamente do teorema de suporte. Dá para fazer, em alguns casos extremamente simples, essa conta toda de maneira analítica. Eu faço isso lá no paper, no resultado do Cavina, sobre distribuições de trabalho. E lá está praticamente despido de quase praticamente toda a física, está só referência do paper do Cavina, mas é exatamente o mesmo problema que ele analisa lá, e dá para fazer tudo numericamente, chega exatamente no mesmo resultado dele, e em, acho que, umas 5 linhas. Então, quando você consegue encaixar tudo nessa formulação, as coisas ficam super simples. Tá certo que eu joguei umas coisas trivialmente esse máximo dá isso e esse daqui dá isso. Você vai fazer um argumento assim. Mas vira um problema de cálculo 1, entendeu? Você vai fazer um negócio, tem que achar um máximo. Aqui, então, só para fechar, aqui eu vou fazer um exemplo que ele basicamente envolve tudo, e ele é legal que ele também faz uma conexão entre essa formulação dual e a formulação do termo de suporte que a gente estava vendo antes. O problema é o seguinte: eu quero maximizar o valor esperado exponencial de x mais exponencial de y, ou seja, basicamente você quer encontrar um upper bound para esse valor esperado. É equivalente, você está querendo maximizar isso daqui ou está encontrando um upper bound. E aqui eu quero fazer isso dado que o x e o y estão no intervalo menos 1 e 1. O valor esperado de x é igual a 0 e o valor esperado de x vezes y é igual a meio. Agora aqui, se eu for usar isso daqui que o teorema dual está me dando, ele está me dizendo que a resposta é ínfimo alfa e beta R2, supremo de x e y menos 1 e 1. E aqui a função que eu vou ter que
otimizar a exponencial de x mais a exponencial de y mais alfa vezes x mais beta vezes xy menos 1 meio. Então aqui eu vou chamar essa função que está aqui dentro de g de x, y, alfa e beta. E essa função aqui, já o máximo, vou chamar de f de alfa e beta só. Então aqui, se você calcular por força bruta, quem é o f, você vai chegar nesse gráfico aqui. E aqui eu usei esse exemplo exatamente porque ele aparece uma coisa bem bacana. Você percebe que o gráfico parece simplesmente ser 4 planos colados. Aqui, né? Isso fica bem mais óbvio no gráfico da direita, que é as curvas de contorno da função. E o que está acontecendo aqui é que os pontos x, y que maximizam o g de x, y, alfa e beta para um dado par alfa e beta são as quinas do quadrado menos 1, 2. Ou seja, só pode realmente ter o domíniozinho que eu dei para o x e para o y, mas são sempre, o máximo é sempre nas quinas que está acontecendo, nunca no interior do quadrado. Então o que acontece aqui, você está variando o alfa e o beta, mas você não está mudando quem é o x e o y do seu máximo. Se você for aqui, você vê o que acontece se você mantém o x e o y fixos. Isso daqui vira uma constante, isso vira uma constante, e isso daqui vira uma constante. Isso, na verdade, tem uma função afim. Seria uma constante mais alfa vezes outra constante mais beta vezes uma terceira constante. Então, por isso que aparecem esses planos aqui. Basicamente, cada um desses planos é uma das regiões onde cada um dos 4 quinas do menos 1, 1 é o ponto que está maximizando o G. Isso daqui é bacana, que agora eu posso olhar esse gráfico aqui e tentar identificar quem é o ponto que está maximizando em cada uma das 4 regiões. Então, por exemplo, aqui está o alfa e o beta, e o que você está olhando aqui seria como se fosse um gráfico cujo valor é qual é o ponto que maximiza o G para esse alfa e para esse beta. Então, por exemplo, se você estiver aqui, você está numa situação que você tem exatamente um máximo global e é o 1, 1. Você usar esse valor de alfa, esse valor de beta. Se eu estiver aqui, eu estou exatamente numa situação que o único máximo global é menos 1, menos 1. Se eu estiver aqui na borda, o menos 1 e o 1, 1 são máximos globais. Isso vai ser importante porque o ponto que vai dar o mínimo do F, que é esse ponto que está em vermelho, é um ponto onde você tem a intersecção dessas 3 regiões. Então, esses 3 pontos são máximos globais para o valor de alfa e beta que otimiza o negócio todo. Isso daqui vai permitir a gente fazer agora uma conexão com o teorema de suporte. Agora, se eu pegar o alfa estrela e o beta estrela, que seria esse ponto aqui, alfa estrela, beta estrela, você tem o valor desse ponto aqui, que eu vou chamar de G estrela, que seria o bound. Se eu tivesse feito o H+, que é o lá do teorema de suporte, eu teria chegado exatamente em G de x, y, alfa estrela, beta estrela menos G estrela. E a interpretação disso é que esse alfa estrela, beta estrela e G estrela sejam exatamente as informações que estão vindo do hiperplano tangente, que definiu H+. Então, de acordo, você vê que os máximos do G vão ser exatamente as raízes do H, que vão ser exatamente os pontos do suporte, que são os pontos menos 1, 1 e 1, e o menos 1 e 1. E agora com isso você consegue, na verdade, recuperar qual é a distribuição que maximiza o suporte. Você ainda consegue ter um pouco de informação sobre o suporte nessa formulação dual, só que você precisa
pegar já depois que você faz todo o problema, você encontrou o alfa e o beta que minimizam, você volta tudo, encontra agora, usa esse alfa e esse beta e agora encontra as raízes do G menos o bound, você vai ter o suporte da distribuição com maximiza. Então você ainda tem, mesmo na formulação dual, informação a respeito do suporte. Aqui você pode também usar os vínculos para tirar qual é a distribuição. Nesse caso vai dar menos 1 igual a P menos 1 e 1 igual a quarto. E 1 igual a meio. E o bound de estrela é 5e sobre 4 mais 3 sobre 4. Ou seja, isso aqui é maior ou igual ao valor esperado exponencial de x mais exponencial de y, dados os vínculos. Tá aqui só agora realmente uma última observação. A gente viu que lá o gráfico do F dava aqueles planos. Isso não é geral. Isso está ligado de novo com aquela ideia de eu ter aquela curva gama e eu poder ficar deslizando ou de maneira contínua ou de maneira descontínua o problema de suporte. Então, esse daqui é um exemplo onde você vê que tem uma curvatura aqui no negócio. Esse aqui é o problema em que você está minimizando o quarto momento, dados o primeiro e o segundo momento. Então era isso. Eu só queria terminar com esse gráfico aqui, só para não dar ideia errada que vai sempre ser uma coisa com aquela cara daqueles planos. Né? Só, você pode ter essas coisas curvas também. Massa. Muito legal, tipo, muito legal mesmo. Depois, inclusive, se você tiver... Eu estava pensando um pouco mais sobre a questão da entropia de Rényi, sobre aquela questão da função geradora de momentos, a gente podia até conversar hoje, se tiver mais um tempinho aí. Mas antes, vamos abrir aí para pergunta. Alguém tem alguma pergunta, comentário? Tá pra mim? Bom. Parabéns, tipo, é muito legal. O que eu queria saber mais ou menos assim, é claro que isso não é óbvio, mas um pouco mais, você comentou meio passando sobre alguma aplicação que vocês estavam trabalhando e tal, então, tipo, em aplicações de problemas de física, o que você pensaria, assim, mais diretamente? Uma coisa que eu poderia ter feito aqui como um exemplo, mas seria bem braçal, é o To The Force, que é um trabalho que eu já está publicado no Gabriel. Que é aquele... Do teu R, né? Que vocês tiram do teorema de flutuação, né? Que é aquele que a gente tira do teorema de flutuação. Você poderia fazer o To The Force se a gente usasse se você usar aquela formulação que o Hasegawa usa lá no paper dele. Você poderia ter uma ideia assim. Você está querendo basicamente minimizar o valor esperado de y², dados o valor esperado de y vezes tangente hiperbólica de x sobre 2. Essa tangente hiperbólica é o que realmente quebra a perna, tentar fazer a conta disso daqui na mão. Esse aqui é exatamente o matematicamente equivalente ao problema do To The Force. Então, é exatamente um problema nessa linguagem. E você estaria olhando uma situação em que o S é mais fácil desenhar o S. Peraí. Seria assim, aqui. Trapezejado. Vai seria essa região aqui. E aqui seria o x, y, aqui estaria a origem do plano. Essa aqui é basicamente a formação que Hasegawa dá para o problema.
Uma maneira como você poderia ter abordado isso era exatamente com o teorema de suporte. Você poderia ter olhado, você poderia ter transformado esse problema aqui esse S num conjunto compacto, olhando basicamente coisas assim. Que seria, por exemplo, um SK, que seria uma coisa assim. Então, basicamente, você vai, à medida que o K aumenta, você faz o raio ir para infinito e você faz esse ângulo aqui ir para zero. Se você fizer uma cunha desse tipo, você conseguiria ter agora uma sequência de S que você poderia usar o termo de suporte em toda a sua glória. Você basicamente teria que mostrar o seguinte: y² mais alfa vezes y tangente hiperbólica x/2 mais beta x tangente hiperbólica x/2 mais algum gamazinho. Esse cara que seria o seu h de x e y. Basicamente, você teria que mostrar que se o h é maior ou igual a zero, ele tem no máximo uma raiz dentro de você. Se você fizer isso, você consegue chegar à conclusão que você tem que olhar uma distribuição com só um ponto no suporte, que daí quando você reconstrói a distribuição, você obtém exatamente o tour de force. Uhum. E aí, nesse caso, essa forma funcional da tangente hiperbólica é a hipótese que vem do teorema de flutuação. Isso, basicamente a ideia é você deforma o suporte, ao invés de você estar olhando o plano inteiro, x, y, você olha só metade do plano e você joga fora essa linha, para você não precisar ter o teorema de flutuação. Na verdade, o teorema de flutuação assimétrico ele é fácil de lidar com isso daqui, porque ele é realmente um vínculo nos valores esperados. O teorema de flutuação simétrico, que é o que você usa ali, ele é um vínculo na distribuição. Então, basicamente, você tem que primeiro remover as simetrias que essa distribuição Desculpa, o que você está chamando de teorema de flutuação simétrico é o P de x sobre P de menos x. Isso, quando forward é igual ao backward. É igual ao backward, tá. Esse daqui ele é um vínculo na distribuição. Uhum. O assimétrico, que é o forward, são duas distribuições diferentes. Né? São duas distribuições diferentes, e aí ele é simples, o vínculo que dá ele é basicamente Jarzynski. Então, isso daqui encaixa como o assimétrico encaixa como uma luva na formulação aqui. O simétrico você precisa fazer essa maracutaia. Legal. Mas... Inclusive, esse teorema assimétrico é uma coisa que a gente tem que discutir também, Gabriel. Ok, ele tá feito aqui numa gaveta minha, praticamente. A gente só precisa de exemplos e escrever o resto do paper, praticamente. E fazer as coisas numéricas também. Não, vamos dar encaminhamento a essas coisas aí. Eu também estava segurando por causa que não tinha saído ainda esse paper. Entendi. Alguém tem mais alguma questão? Algo a discutir? Se não, acho que então podemos encerrar. Valeu, Timpa. Obrigado aí pelo seminário. Nada. Foi muito bom mesmo, realmente. Massa.